Fala, capixabinhas, tudo bem com vocês? Léo Vago na área mais uma vez. E hoje aqui no momento de relaxamento, para poder falar justamente de relaxo. É isso aí. Resolvi tirar um tempinho aqui para poder fazer uma espécie de desabafo barra reflexão com você. E já começar te perguntando o que você entende quando você ouve ou quando já ouviu a expressão cuide-se. Seja prudente, seja zeloso, seja cauteloso, cuide-se. Resumindo a expressão, o que você pensou, ou se foi agora que você ouviu pela primeira vez, o que te passa pela cabeça quando você ouve essa expressão? Cuide-se, meu filho, minha filha. De repente você ouviu essa frase de um superior, né? De um responsável por ti, um avô, um pastor, um líder, pai, mãe, um padrasto, uma pessoa de mais idade, um ancião, um Ebenezer, né? Pessoas que normalmente têm uma bagagem muito boa, muito proveitosa para nos derramar sobre como viver a vida de maneira inteligente, de maneira sábia, sobretudo. E eu queria aqui estender um pouco dessa preocupação, porque diante de tudo que eu tenho visto e ouvido nas minhas andanças por aí, nós que trabalhamos com público, né, com comércio, a gente ouve muita coisa, e o que tem me chamado a atenção, não causado estranheza, porque a gente já está vendo esse caminhar a largos passos aí já há algum tempo, há alguns anos, mas tem me assustado a maneira acelerada com que essa escalada tem sido alcançada. Eu estou falando aqui do relaxo, como falei inicialmente no vídeo, como que os jovens, sobretudo, têm estado relaxados com a sua vida, com os seus corpos, com a sua saúde, com o seu futuro. Jovens da geração moderna que não querem saber absolutamente nada de nada. Não querem nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de responsabilidade, não tem metas, objetivos, cidadãos fracos, dependentes, falidos e não resolvidos emocionalmente falando. Que geração fraca! Meu Deus, tenha misericórdia desses meninos e meninas. E no meio dessa geração toda tem os mais vividos que também têm seguido o exemplo dos jovens que não querem saber de compromisso. Não querem, descomprometidos, descompromissados, não querem saber de nada com a dureza. E aí, desse contexto todo, eu penso que 3 pontos são importantes para a gente alertar para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta. Em especial aqueles que a gente ama, aqueles que nós amamos e queremos o bem, né? O primeiro tópico que eu acho que talvez seja o mais importante dos 3 é a alimentação. Como que o povo tem sido relaxado no que tange ao que nós colocamos na nossa boca e o que mandamos para o nosso organismo, nosso intestino. Quanto alimento podre, alimento morto, alimento sujo, alimento pobre, nutricionalmente falando. Meu Deus. E aí vão vir aqueles argumentos. Léo, eu não tenho tempo, minha jornada é tripla, tenho muitos filhos, tenho uma família trabalhosa, tenho vários cargos na minha empresa, ocupo um papel ou um cargo de alta hierarquia, ou cargo de liderança, trabalho em 2 empregos, não recebo muito bem, por isso preciso trabalhar muito, e vai embora. Eu e você poderíamos elencar aqui uma lista, talvez um caderno cheio de razões, né, que abonariam essas ações nossas, no mínimo imprudentes, e que até justificariam na nossa cabeça, entre aspas, mas que no meu ponto de vista não justificam. Afinal de contas,
A conta para aqueles que são prudentes vai chegar e a conta para aqueles que são relaxados também vai chegar. O boleto e a fatura vão chegar na caixinha de correio dos cautelosos e dos preguiçosos. Uns vão pagar mais e outros vão pagar menos. Isso é verdade, não tem para onde correr. É plantio, semeadura, colheita. Simples assim. Mas quando eu falo de alimentação, o povo, no geral, tem se rendido aos alimentos fast, né? Alimentos práticos, trazem uma série de comodidades, né, para nós, praticidades, agilidade, ganho de tempo, né? E aí se inclui nessa lista aí os processados, multiprocessados, ultraprocessados. E com isso nós estamos abrindo mão de descascar mais frutas, verduras, legumes, comer mais vegetais, mais grãos, mais castanhas, enfim, nós estamos invertendo a ordem natural das coisas. E pare para pensar comigo, se os alimentos que hoje são naturais já não são tão naturais quanto eram na época dos nossos ancestrais, imaginem se eu e você nos entregarmos a essas guloseimas. E aí entende-se por guloseimas doces, brigadeiros, bolos, pães, biscoitos, e vai embora. Tem uma lista grande também. Isso aqui, como eu disse, aqueles que se entregam à relação dos pães, bolachas, os fáceis, os alimentos fáceis, mortos, digamos assim, sem nutrição para o corpo, vão pagar um preço. E aqueles que têm um pouquinho mais de trabalho para descascar um legume, uma fruta, uma verdura, cozinhar, seja ou fritar na airfry, no vapor, assar no forno, as faturas serão diferentes, certo? E Deus não vai escolher o alimento que eu coloco na minha despensa e nem o que você coloca na sua despensa. Deus não fará isso por mim nem por você, irmão. Esqueça, jamais fará. Essa seleção quem tem que fazer sou eu e é você. Que tipo de alimento eu tenho colocado em casa? Que tipo de alimento eu tenho investido para poder nutrir a minha família? E, obviamente, os frutos serão colhidos em decorrência dessa alimentação. Há uma frase milenar que dizia e diz até hoje que o ser humano é aquilo que ele come. Não é bem assim na íntegra, mas faz um certo sentido. Tem uma correlação. Porque tudo que nós botamos na nossa boca hoje tem ligação direta, provado por A mais B, artigos em cima de artigos científicos, que tudo que nós comemos interfere na nossa biota intestinal e nas patologias que porventura venham surgir, né? Não estou dizendo para você que nós, se você aceitar o desafio, assim como eu também aceitei e já vivo ele hoje, nós estaremos imunes de uma enfermidade. Não é isso. E nem muito menos dizer que nós viveremos mais do que aqueles que querem viver uma vida ao seu bel prazer, de maneira relaxada. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que se Deus nos der vida, enquanto Deus nos der vida e saúde, que nós possamos viver na plenitude da vida. Viver o hoje, já que o amanhã não nos pertence, e sim a Deus, viver o hoje de maneira plena, abundante, feliz, de preferência sem doenças, sem dores, sem traumas, transtornos. E aí envolve o físico, envolve o mental, que é o psicológico, e vai embora, né? Então, cuide-se. Cuide da sua alimentação, seja mais criterioso. Não se deixe seduzir por um brigadeiro, por um bombom, sabe, um glacê, um bolo. Tente ao máximo suportar essas tentações e uma vez ou outra, quando você já tiver dominado essa vontade, e aí sim você escolhe quando você quer comer, isso não vai te matar, isso não vai destruir o seu corpo de maneira repentina. Isso é um somatório, né? Mas hoje, eu particularmente falando, eu posso dizer que eu tenho controle sobre essas coisas porque eu
eu aceitei esse desafio quando me fizeram há 3 anos atrás. E eu digo felizmente ou infelizmente, dependendo da sua ótica, eu despertei com 40 anos de idade para essa nova mentalidade, esse novo estilo de vida. E eu tenho pena, lamento pelos idosos, os mais vividos, porque não tem mais como voltar atrás, né? Mas de repente está vendo o vídeo agora e ainda tem chance de reescrever sua história e adotar um novo estilo de vida, mais saudável no que tange o alimento e os outros aspectos que eu vou falar a seguir. Mas o alimento, para você que é jovem, tem na teoria uma vida inteira pela frente. Enquanto Deus te der saúde e vida, tem aí uma carreira longa para viver essa vida plena, abundante e sem doenças. Pelo menos evitar a maioria delas. O segundo aspecto é uma prática de atividade física regular. Isso também é muito importante e tem se mostrado eficaz através das comprovações, publicações de artigos. A ciência tem mostrado eficácia aí nos testes que o exercício físico de maneira regular tem livrado doenças, tem curado diabetes, quadros de diabetes profundos, severos, têm sido revertidos através da atividade física. Estudos recentes têm provado que a força muscular, toda vez que eu e você fazemos uma força, e não é a força do dia a dia, uma força para você sentar, para se deitar, levantar, uma força para pegar uma cadeira, uma escada, uma ferramenta, não é dessa força que eu estou falando. É uma força em demasia, uma força extrema, que você submete seu corpo a um estresse, né? E o ambiente mais propício para isso é uma academia, não tem outro. A não ser que você tenha a disciplina de fazer em casa. E aí, palmas para você e tira o chapéu. Mas a força que nós estamos falando é de você pegar peso mesmo e submeter seu corpo a esse estresse ao ponto de chegar à falha. Os estudos têm revelado que toda vez que você faz esse esforço extremo, todas as células do seu corpo, do nosso corpo, são ativadas. E com isso uma série de substâncias perfeitas são produzidas para o próprio benefício do nosso corpo. Miocinas, citocinas, endorfinas e vai embora. Substâncias do prazer, hormônios, bons hormônios, insulinas, que vão ajudar na regulação hormonal, regulação do corpo, regulação dos órgãos trabalhando entre si. Todo o corpo agradece e tira proveito disso, né? Mas é importante que haja uma mudança e um start. E eu louvo a Deus porque eu cheguei a essa mentalidade, mas eu não quero ficar sozinho aqui. Eu não quero tirar proveito dessa mudança radical de vida e viver sozinho. Eu quero arrastar comigo o maior número de pessoas porque eu estou colhendo os proveitos dessa mudança de vida. Portanto, sou uma testemunha. Além de falar dos artigos que eu tenho lido, ouvido e praticado aqui no melhor dos laboratórios, que é o meu próprio corpo, que você também possa aceitar esse desafio, acreditar em mim, no que eu estou te dizendo, e fazer da sua vida o seu laboratório. Experimente e você verá. Você que vive com um quadro de dores crônicas por mais de anos, eu vivi por mais de 12 anos com dores severas de nervo ciático, sofri 2 traumas na coluna, um na região lombar e outro na cervical, envolvendo fratura. Então, hoje eu posso dizer que prestes de completar 3 anos, eu já não sinto mais uma crise de nervo ciático e não tenho mais limitações. Uma série de coisas que eu não podia fazer e hoje faço tudo, inclusive corrida de rua. Eu não podia correr nem no futebolzinho com os amigos, 15 minutinhos já era motivo para sair para casa gemendo de dor, para fazer compressa, me deitar e me contorcer. Então, vai aí o testemunho, o relato sincero de um jovem senhor de 43 anos de idade, mas que te atesta, te garante que tudo isso faz diferença. E o terceiro elemento que vai ajudar você a superar a dificuldade no primeiro e no segundo é o seu mental, o seu psicológico.
você tem perdido essa batalha como eu perdi essa batalha por anos, porque aqui dentro não estava vencido, não estava curado, não estava preparado para suportar esses assédios, né? Toda vez que alguém me oferecia um quitute, uma guloseima, um brigadeiro, um leite condensado, eu não conseguia dizer não, né? E com isso eu achava que eu estava fazendo bem para mim. Afinal de contas, eu trabalho muito, né? Vivo uma vida corrida, acelerada, e eu tenho esse direito. Eu mereço. Mas, irmãos, acredite, você não merece. Você não merece isso. Você merece coisa melhor. Você merece saúde, longevidade, merece o mínimo de dor possível, como eu estou entendendo agora que mereço, e estou colhendo os frutos desse plantio, certo? Então é preciso resolver aqui, ó. Eu conheço uma série de pessoas aqui, vizinhos, colegas, conhecidos, que foram para a mesa de cirurgia fazer bariátrica para resolver um problema físico, mas que, dado um tempo depois, voltaram a ser gordos, porque não estava resolvido aqui dentro. As pessoas voltaram a se alimentar da mesma maneira e não adianta você encarar uma bariátrica, redução de estômago, lipo, não adianta se na sua cabeça você não estiver disposto a vencer essas tentações que é a comida fácil e processada. Não adianta. Lamento te informar, mas você já vai entrar na mesa de cirurgia derrotado. Isso não é uma audição que estou ministrando sobre a sua vida. Isso é o cumprimento de um fato. Isso é a constatação de um fato, é o cumprimento da ciência, a fisiologia se cumprindo e nada mais do que isso, certo? Então, recapitulando, tem coisas que Deus não fará por nós. Nós é que temos que fazer para poder colher os frutos de uma vida minimamente agradável, na sua plenitude, com o mínimo de dor e doenças possíveis, mas as coisas que dependem de nós, Deus não vai mover uma palha para que nós tenhamos êxito nessas áreas da nossa vida, certo? E outra coisa para encerrar a reflexão, sejamos honestos com nós mesmos. Vocês acham que se nós dependermos do sistema de saúde público do Brasil, nós haveremos de esperar algo que se preze, que preste? Gente, francamente, então que nós façamos com as nossas condutas, com o nosso zelo, com o corpo e estendendo isso para a nossa família e arredores, a melhor forma de viver como um plano de saúde, uma estratégia de vida longa e feliz. Tá legal? Essa é a minha reflexão, meu desabafo. Espero que você compreenda a profundidade deste pensamento, a mudança de chave, alcance essa mudança de mentalidade e aceite o desafio também, por que não? E você verá, quem sabe, até testemunhará publicamente aí as mudanças na sua vida. Legal? Eu estou aqui fazendo a minha parte e colhendo os meus frutos. No mais, muito obrigado, um forte abraço, um beijão no coração. Fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe e os façam prosperar em todas as áreas das vidas de vocês. Romanos 1,17 diz que o justo viverá por fé. A mudança dessa mentalidade também faz parte da alimentação da sua fé, além de trazer esperanças para dias melhores. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Chama e chora, capixaba!